Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do estado de São Paulo, da região, do Brasil e até do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa, interage conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. E esteja à vontade para fazer isso. A gente quer muito que você interaja e participe do programa Opinião Cidade. E o programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre uma nova faculdade de medicina que já está operando já há alguns anos em São José do Rio Preto, prestes a formar sua primeira turma de médicos. O nosso convidado vai explicar sobre isso, inclusive, e que vai realizar o primeiro simpósio Jovem Doutor em São José do Rio Preto. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Dr. Ed Moatic Gabriel, coordenador desse primeiro simpósio Jovem Doutor e coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago. Edmo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, parabéns pelo trabalho. Mais uma faculdade de medicina em São José do Rio Preto, mais uma faculdade de medicina importante em nossa região, já prestes a formar novos profissionais numa área tão vital para o bem-estar das pessoas quanto é a medicina, né? Parabéns. Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito, Zé, essa oportunidade de estar aqui, parabenizar você por esse brilhante trabalho aqui na TV comunitária. Realmente nós estamos já com a primeira turma de medicina da Unilago. Na verdade, nós temos as duas primeiras turmas já se formando, né? engatilhadas para se formar no ano de 2018. A primeira em julho, que é a nossa primeira turma, e em outubro, novembro do ano que vem, nós vamos ter a segunda turma já formada. De tal forma que no final de 2018, nós vamos ter quase 120 profissionais já graduados pela medicina da Unilago, ingressando no mercado de trabalho, prestando concurso de residência, e a gente espera que esse público de médicos recém-formados possa se fincar aqui na cidade ou na região de Rio Preto, uma região muito carente em vários aspectos na área de saúde, e que eles possam fazer residência aqui na região, ou pelo menos trabalharem aqui em definitivo, constituírem família. Vamos torcer para que a gente consiga trazer esse pessoal para ficar realmente aqui. E esse é o grande orgulho da Unilago, que é uma escola de medicina de 5 anos, né? A Unilago tem 27 anos de história, mas a medicina é o curso mais novo, com apenas 5 anos de existência. São 50 vagas semestrais, quer dizer, vão se formar 100 novos profissionais daqui a pouco, no máximo daqui 2 anos. Exatamente. A partir de julho do ano que vem, a cada semestre, nós estamos tendo uma formatura de medicina de em torno de 50 vagas por semestre. Bacana, e isso começa agora, daqui para frente, ininterruptamente, de tal forma que nós vamos ter alunos com a chancela da medicina da Unilago ingressando na nossa região, nas UBSs, nas UPAs, nos hospitais, nas clínicas. Você estava me dizendo que você está fazendo parcerias, convênios com prefeituras da região, né? De forma a possibilitar a presença do médico nessas cidades, nas cidades da região de Rio Preto, não é isso? Isso acaba sendo muito legal também para os municípios, não é isso? Nós identificamos que não só Rio Preto, nosso município, mas como também outros municípios circunvizinhos, tinham uma carência muito grande dessa inserção precoce dos acadêmicos de medicina, junto com os supervisores, que são médicos, claro, né, que são os preceptores, que nós chamamos. E em função dessa identificação da necessidade que a nossa região tem, nós não só contemplamos Rio Preto, município, para que os alunos frequentem os estágios de prática junto com os preceptores, como também aí quase 10 municípios circunvizinhos. Então hoje nós temos parcerias com Rio Preto, mas temos com Ibirá, temos com Tanabi, temos com Poloni, temos com Nova Granada, Monte Aprazível. Então nós temos aí um raio municípios muito carentes, né, nessa área, não há dúvida. Sem dúvida. E a ideia deve estar povoando o imaginário de vocês, a ideia de vocês, a construção, a implantação de um hospital próprio. É isso mesmo? Isso já é uma ideia que já está em curso, Edmo? Fala um pouquinho sobre isso. Essa ideia, na verdade, da implantação de um hospital universitário próprio, é uma ideia praticamente que se iniciou na nossa mente, os gestores da Unilago, desde o momento que o curso foi autorizado. Por quê? Porque nós sempre notamos que Rio Preto, embora tenha uma rede hospitalar razoável, mas há muita demanda. Muitas pessoas de outros estados e regiões procuram Rio Preto, que acaba sendo um centro de referência. Claro que de 2012, que é o início da nossa faculdade, para agora,
todos nós verificamos que a nossa rede hospitalar em Rio Preto oscilou bastante. Chegou a perder vagas, né? Chegamos a assim, perder. Esse é o grande leitos. problema, Zé. O problema maior é que o número de leitos de SUS, principalmente, caiu muito. E isso afeta a população. Claro que sim. Então, nós temos um projeto, que na verdade não é nem mais projeto, ele já está aprovado. Nós já temos a construção do hospital negociado com uma empresa que fabrica a parte estrutural do hospital. Temos o terreno, é um terreno próprio, do lado da Unilago. Nós temos ali quase 40 mil metros quadrados para ser construído. Numa região importante da cidade também para isso, muito né? importante. De fácil acesso para a região, etc. Nós temos ali todo o acesso muito fácil, próximo da instituição. Então, nós vamos construir ali, e isso já está, como eu falei, já está negociado e pago para a empresa que faz a fabricação da estrutura física. A Prefeitura de Rio Preto, nós estamos junto com ela cumprindo as demandas, temos uma aprovação quase que total já para iniciar as obras. Já fizemos um estudo de fundação, já fizemos um estudo de solo. A gente acredita que para esse segundo semestre, respeitando todas as exigências que a Prefeitura está nos colocando, a gente consiga começar efetivamente, porque em paralelo a isso, essa empresa está fazendo a fabricação dos pré-moldados. Então, nós estamos já com tudo meio que em paralelo e devemos já no segundo semestre começar essa construção. A ideia é que seja um hospital que tenha tanto a ala SUS, como a ala de convênios e particulares. Então, nós vamos ter no mesmo espaço físico essas duas modalidades, de tal forma que nós vamos tentar beneficiar Rio Preto e região nas duas esferas, na saúde pública e também ofertando mais leitos para os nossos convênios parceiros. Essa é uma grande notícia, né? Não há dúvida que sim, uma notícia muito importante. Como também é importante a notícia de que a medicina da Unilago já foi reconhecida pelo MEC, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, então, essa é uma grande chancela que nós obtivemos, é um grande orgulho nosso. No ano passado, em novembro, nós recebemos 2 avaliadores orientados pelo MEC para virem a Rio Preto, fazerem uma avaliação da infraestrutura, do corpo docente, do projeto pedagógico, das parcerias. E esse ano foi homologado no Diário Oficial da União, no dia 12 de junho, a aprovação com uma nota, a aprovação que seria esse reconhecimento. Bem recente, com uma nota, 12 de junho. Sim, sem dúvida. Agora, com uma nota numa escala de 1 a 5, onde 5 seria o ideal, nós obtivemos a nota ótima, que é a nota 4, para uma escola, como eu disse, de apenas 5 anos. E essa chancela, ela é a principal chancela que um curso de medicina pode ter, porque a partir dela, isso abre perspectiva para os médicos fazerem pós-graduação, para a faculdade pleitear pós-graduação. Para os alunos, por exemplo, os alunos conseguem ter uma consolidação maior da sua formação e uma possibilidade de concorrer em concursos de residência, de inserção em mercado de trabalho. Então, isso é um grande passo que normalmente as escolas só conseguem depois das primeiras turmas formadas. E nós conseguimos antes da primeira turma formada. Isso foi uma grande conquista que nos orgulha muito. Que bacana, parabéns. Edmo, vamos falar um pouco então sobre o simpósio Jovem Doutor. O que é isso? O que é que vai acontecer aqui em Rio Preto, envolvendo alunos, não alunos, toda essa, vamos dizer, comunidade médica, científica da cidade, da região? Fala um pouquinho sobre isso. O simpósio Jovem Doutor, na verdade, foi uma percepção que nós tivemos na Unilago de que São José do Rio Preto e região, e até isso foi, em alguns momentos, trazido por alunos, por residentes para nós, de que Rio Preto e região hoje é uma área carente de eventos focados ou voltados para o público médico jovem. Seriam os acadêmicos de medicina, aqueles recém-formados, os que estão em formação na residência médica, ou jovens de uma forma geral, que ainda não têm aí pelo menos 10 anos de formação em medicina. Em Rio Preto, a gente tem visto, e na região a mesma coisa, eventos mais para um público mais avantajado na sua formação, né? Médica, mais maduro, mais experiente. Exato. Então, diante dessa carência, nós resolvemos encampar essa ideia, montamos uma força-tarefa na medicina da Unilago, onde estão participando eu e meu irmão, que somos coordenadores do curso, professor Deodoro Moreira, que é o especialista em comunicação, toda a equipe de produção e marketing da Unilago, professor Brito, que nos ajuda na parte técnica desse evento, e
com o apoio dos nossos docentes das respectivas áreas. E aí nós decidimos pelo seguinte: vamos trazer para Rio Preto e região uma coletânea de eventos periódicos que nós vamos chamar individualmente de cada evento de um simpósio jovem doutor. O primeiro, que está previsto para novembro, 22 e 23 de novembro, confirmado já em termos de palestras, vai ser sobre endocrinologia e nutrição. Para tal evento, nós vamos ter, Zé, 2 convidados de renome internacional, que é o Dr. Bruno Halpern, que é o filho do recém-falecido Dr. Alfredo Halpern, uma das maiores autoridades no mundo sobre emagrecimento, e a doutora Ruth Klaupausch, que vem do Rio de Janeiro, ela é da PUC-Rio, e ela é uma das maiores experiências nacionais e internacionais sobre a terapia hormonal. Eles já estão confirmados e nós vamos receber aí alunos, residentes, médicos de Rio Preto e região. Essas 2 áreas, bem a propósito, imagino que isso foi proposital, né? Atraem certamente muito os profissionais jovens, né? Endocrinologia e nutrição. Está no foco, da onda, está no foco, é isso aí, tema. exatamente. Mas é uma questão assim, há uma moda relacionada a isso, mas há uma questão médica muito séria, sem porque dúvida. Existe abuso. Não é modismo, não, é verdade. Não, isso tem uma repercussão, inclusive cardiológica, porque muitos abusam de anabolizante, abusam de hormônios, dietas malucas para emagrecer, então nós estamos dieta trazendo... da lua, dieta do chá, com não sei certeza. o quê, impressionante isso. Nós estamos trazendo 2 grandes profissionais que vão ser amparados e vão ser moderados nas suas palestras pelo Dr. Flávio Pirozzi e pelo Dr. Kleber Fávaro, que são nossos 2 docentes de endocrinologia. Então vão ser 2 dias intensos, muito produtivos, como eu coloquei, 22 e 23 de novembro, onde alunos residentes vão interagir de uma forma muito prática sobre esses aspectos relacionados ao emagrecimento e à terapia hormonal. Sem dúvida. Puxa, bom, o evento acontece só em novembro, é isso? Esse primeiro evento está previsto para novembro, nós estamos naquela fase de realização de todas as etapas, inscrição de trabalho. Isso que eu ia perguntar, como que as pessoas já podem se candidatar a apresentar seus trabalhos? Onde eles devem, a quem recorrer? Fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, nós já estruturamos site para isso, nós já estruturamos Instagram, Facebook. Então, se entrar na página da Medicina Unilago, então digitar no Google Medicina Unilago, vai ter a nossa página online da Medicina Unilago e lá tem um link que direciona para um hot site ligado a esse evento. Já estão abertas as inscrições para trabalhos científicos, já estão abertas as inscrições de uma forma geral, mesmo para aqueles que não querem apresentar trabalho, mas querem ir como ouvinte. Nós vamos já estar divulgando ali temas que vão ser discutidos, já tem o vídeo dos palestrantes falando um pouco da experiência deles. São 2 palestrantes que normalmente só viriam a Rio Preto numa situação muito especial para médicos muito mais velhos. É a primeira vez que ambos estão vindo à cidade para um foco voltado para médicos jovens. Então eles estão muito motivados, nós da organização do evento também estamos muito motivados. Tenho certeza que a gente vai conseguir. E em novembro, quando a gente fizer esse evento, Zé, nós já vamos entregar um flyer do evento que acontece na sequência em abril do ano que vem. Então agora começa uma sequência ininterrupta de simpósio Jovem Doutor, sempre com a chancela da Unilago e trazendo palestrantes de renome nacional e mundial. Puxa, isso é muito legal, né? Bom, o foco, então, você já disse, mas vamos repetir, jovens profissionais recém-formados, profissionais com algum tempo de atividade, mas que podem se inscrever e participar disso. Exatamente, porque isso inclusive para todas as áreas de saúde, não só para os médicos. Claro que de repente o médico se interessa mais, mas o educador físico pode querer se interessar, porque emagrecimento está muito relacionado, o profissional nutricionista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, acaba sendo o farmacêutico, multidisciplinar, né? Na área de saúde, mas focando um público que não tem oportunidade em Rio Preto e região de desfrutar de um evento desse porte. Ele acaba tendo que ir a grandes distâncias. Então nós estamos querendo quebrar esse paradigma e acesso e inovar. A essa informação que para ele vai ser sem muito dúvida, valiosa, muito sem útil. Dúvida. Vai estar na nossa cidade, 2 dias intensos de acesso aos 2 palestrantes. Nós vamos ter 2 docentes, como eu falei, professor Flávio Pirozzi e professor Kleber Fávaro, interagindo com eles. Uma coisa muito dinâmica, com trabalhos sendo apresentados, com premiação, uma coisa muito legal. Uma oportunidade imperdível para esse sem público dúvida, do sem foco, dúvida. Né? É uma oportunidade única e certamente os outros próximos eventos vão ser com o mesmo gabarito, com a mesma qualidade e vão prestigiar a nossa cidade e a nossa região. Doutor Ed, eu vou pedir sua licença para interromper muito rapidamente essa nossa conversa, que nós vamos chamar agora, desde a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, a jornalista Marisa Amorim,
para nos dar informações do dia de hoje, da programação de hoje do FIT, do Festival Internacional de Teatro em São José do Rio Preto. Está me ouvindo, Marisa? Bom dia, boa tarde. Olá, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto está bombando. O fim de semana foi marcado pela estreia dos Poloneses com uma peça As Criadas apresentada no Sesc. Teve também espetáculo na praça. A peça A Casatória Cadefunta foi encenada na Praça Frei Duarte, no final da Avenida Brasilusa. E hoje tem muito mais. Confira a programação desta segunda-feira com a repórter Josi de Sá. Rio Preto está artista e a segunda-feira começa com a agenda do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, o FIT, repleta de atrações. Hoje, dia 10 de julho, tem a apresentação do musical Pequeno Príncipe, do grupo Lígia Aidar de Teatro de Rio Preto. Será às 15 horas no Teatro Paulo Moura. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no local, 1 hora antes do espetáculo. Também durante a tarde de hoje, tem a apresentação aberta ao público do espetáculo A Casatória Cadefunta, da CIA Pão Doce de Teatro do Rio Grande do Norte. Será às 16 horas na Praça Rui Barbosa, no Calçadão de Rio Preto. A programação de espetáculos noturnos começa às 19 horas no Teatro do Sesc, com a primeira parte da trilogia Abnegação, com a CIA Tablado de Arruar de São Paulo, às 19 horas. Hoje também, às 21h30, no auditório da Swift, tem a apresentação da peça Blanche, do grupo paulistano Macunaíma e CPT Sesc São Paulo. A noite de espetáculos do FIT nesta segunda-feira termina com a última sessão de Iracema Via Iracema, do agrupamento Andar 7 e Trupe Sinhazósima de São Paulo. Será às 22 horas na parada de ônibus da Swift. Mas as atrações de segunda-feira no FIT não terminam por aí. A partir das 22 horas, no Espaço Cultural Graneleiro da Swift, tem discotecagem com DJ Bazin e Arlen Félix, além de microfone aberto com Murilo Gussi, ator do GAL, Grupo de Apoio à Loucura. Retirada de ingressos gratuitos no local. Josi de Sá, para a TV Rio Preto. E aqui vai uma dica para quem gosta de agito. O Espaço Graneleiro na Swift é o ponto de encontro de quem assiste e também de quem faz o FIT. Começa sempre lá pelas 11 da noite, com música, bares, enfim, um lugar para esquentar as noites frias de Rio Preto. Este boletim informativo é uma parceria da Secretaria de Comunicação com a TV Rio Preto. Marisa Morim, especial FIT. Obrigado, Marisa. Nós estamos conversando aqui no Opinião Cidade com o Dr. Edmo Artic Gabriel, organizador do simpósio Jovem Doutor, que acontece em novembro em São José do Rio Preto, e também o coordenador da Faculdade de Medicina Unilago, aqui na nossa cidade. Doutor, bacana esse clima, essa atmosfera de cultura que a cidade passa a respirar com essa história do Festival Internacional de Teatro, né? Isso é sempre muito importante, né? Sem dúvida, eu acho que esse tipo de iniciativa é muito válida para a nossa cidade, até porque Rio Preto é uma cidade universitária, mas é uma cidade tradicionalmente conhecida em vários outros estados. Então, uma atividade como essa, certamente, vai permitir que Rio Preto fique mais em destaque no cenário estadual e nacional. A nossa chance de fugir um pouco do estigma apenas do sertanejo, do coisa. Tudo é muito importante, mas a cultura, de um modo geral, é muito legal. Sem dúvida. Rio Preto hoje não é mais uma cidade só nesse nível, como você falou. Ela se destacou a tal ponto que, quando a gente vê aí pesquisas ligadas a desenvolvimento humano, qualidade de vida, rentabilidade, investimento, Rio Preto está sempre entre as primeiras no Brasil. Então, ela tem que ser mais valorizada, sem dúvida. Sem dúvida. E um dos indicadores dessa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, é a saúde pública, né? Saúde pública na qual a Unilago agora também está participando disso, né? Está participando desse grande esforço pelo aprimoramento da saúde pública através da Faculdade de Medicina da Unilago. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o fato da cidade ter passado, de repente, nos últimos anos,
a ter 3 faculdades de medicina, uma pública e 2 particulares respeitadas, né, muito respeitadas, que estão crescendo, já se firmando no seu papel, né, crescendo bastante. Isso é muito bacana para a cidade, para a região. A cidade, quando a gente fala de Rio Preto, a gente não está falando de uma cidade de 400 e 500 mil habitantes. Nós estamos falando de uma cidade de, no mínimo, 2 milhões de habitantes, envolvendo todos os municípios em volta. Flutuação, né? Os estados próximos, etc. É isso, né, doutor Edson? Não, sem dúvidas. Porque, por exemplo, uma das atividades que eu executo é ser avaliador de escolas médicas pelo Ministério da Educação. Eu não posso avaliar escolas do estado de São Paulo, mas eu sou, muitas vezes, convocado para avaliar escolas de outros estados. E o que a gente nota, e Rio Preto não é diferente, é que em muitos grandes centros dos grandes estados, então Rio Preto hoje é a 4ª, 5ª cidade do estado, existe essa população flutuante. Esse é o grande problema, porque a concepção inicial era de que você poderia ter uma faculdade, mas depois se verificou que os médicos acabam não ficando fixos no município depois de formados. A necessidade social, esse contexto tão complexo de novas escolas de medicina, foi dessa forma interpretada, isso há 10 anos atrás, pelo governo anterior, e se entendeu que seria necessária uma ampliação do número de vagas no Brasil todo, e Rio Preto foi contemplado. Com a vinda de mais 2 escolas, no caso 2 escolas privadas, é claro que Rio Preto se tornou muito mais forte nesse aspecto, e aí cabe às instituições de ensino trabalhar para que os seus egressos procurem fincar suas raízes na cidade. Isso. Então, realmente, para Rio Preto e região, foi muito bom a vinda de 2 escolas. Claro que, sem dúvida, a qualidade é o primeiro termo. As escolas têm que primar por qualidade de estrutura, de bons professores, um projeto pedagógico atualizado. A Unilago tem trabalhado incansavelmente nessa linha. Nós somos membros, por exemplo, da Associação Brasileira de Ensino Médico, da qual eu participo exaustivamente das câmaras técnicas para uma atualização do como deve ser feito o curso, como deve ser modificado, mas, sobretudo, a inserção de médicos precocemente na rede pública. Com essa visão e tentando fincar os alunos depois de formados na nossa cidade, na nossa região, isso vai ser um benefício tremendo. Isso, inclusive, é melhor do que, por exemplo, a política que o governo resolveu adotar de trazer estrangeiros. Isso, o Mais Médicos. O Mais Médicos, que foi tão contestado. Exatamente isso. Talvez tenha sido uma coisa meio equivocada, não é? Meio equivocada, meio abrupta, um desespero de conduta. Né? E o que as escolas têm que trabalhar, e assim a gente pensa na Unilago, em dar condições ou tentar fincar esses alunos aqui. Por exemplo, uma política que eu quero adotar muito na nossa instituição, os alunos egressos de medicina que tiverem um histórico acadêmico, tiverem um bom histórico de conduta, nós vamos trabalhar para que eles possam agregar valores e se tornarem docentes da instituição. Essa é uma forma certa de que nós vamos fazer com que eles fiquem em Rio Preto e região. Sem dúvida. E vamos criar o nosso time, né? E assim vai, quer dizer, são estratégias que você pode adotar para acompanhamento do egresso, para fazer com que ele fique na nossa cidade. Isso vai fazer muita diferença, não apenas para a instituição, claro que vai também, mas também para o médico formado, sem né? Dúvida, ele sem acaba dúvida. Se integrando Ele conheceu todas as etapas, depois ele ficar naquele local ou naquela região para trabalhar. Nós temos vários alunos que já estão estagiando voluntariamente aqui em Rio Preto, na região, e já estão me falando, olha, daqui eu não saio. Aí você vai verificar de onde que é essa pessoa. Do Nordeste, do Sul do Brasil, bem longínquo. Então a pessoa se apaixonou pela cidade, pela estrutura da região, viu que há carência, se identificou com as pessoas e não quer mais ir embora. Sem contar, doutor Edmo, que o médico, em geral, ele nunca para de estudar, né? Não tem como, né, Zé? Sempre estudando, não tem como parar de estudar. Não tem como. Aliás, esse simpósio que nós estamos trazendo é exatamente para suprir essa demanda. Porque estudar não é luxo para o médico hoje. Por mais que a informação esteja hoje num computador, que você acesse a mesma globalmente, mas você precisa ter o contato humano com o profissional, tirar dúvida, contar suas experiências. Então, essa reciclagem ela é mais do que necessária. Quando a gente fala que o curso de medicina tem 5, 6 anos... Não tem nada, né? É teórico, acaba né? tendo muito mais. Não, com certeza. Hoje a gente diz que para você estar pronto para o mercado de trabalho é no mínimo de 10 a 15 anos. Porque depois da faculdade tem aquele período de especialização. Pode ser pela residência médica, pode ser por um estágio, pode ser por cursos complementares. E outra coisa, o mercado de trabalho para o médico aumentou muito. Hoje o médico não atua só como médico, ele pode ser auditor de plano de saúde, ele pode ter experiência em gestão de hospitais e clínicas, ele pode ser um avaliador de qualidade hospitalar e ele pode ser médico ao mesmo tempo. Então ele tem o seu consultório, tem o seu público que ele atende, mas ele desenvolve atuação em áreas de gestão e administração médica. Sem dúvida.
Isso é muito importante. Bacana, doutor. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. É sempre assim, quando a conversa é boa, o tempo acaba logo. Isso é... exaure. Mas eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa, convidá-la a voltar outras vezes para falar. O senhor também é médico, né? É cardiologista, não é isso? Podemos falar sobre cardiologia. Acho que é sempre bacana a gente conversar sobre isso, partilhar essas informações úteis para as pessoas que estão nos vendo em casa. Obrigado pela presença e volte sempre, viu, doutor? Fica combinado. Muito obrigado, Zé. Eu quero reiterar meu agradecimento pelo convite. Aceito o seu convite de vir mais vezes. Eu acho que falar de temas de cardiologia, desmistificar temas que a população às vezes tenha medo, como prevenção cardiovascular, arritmia, infarto, derrame cerebral. Estou à disposição, é uma honra contribuir nesse aspecto e parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem junto à comunidade da nossa cidade. Bacana, doutor, muito obrigado. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.